Boa noite, turma. Tudo bem? Ontem nós falamos na nossa aula de radioproteção sobre equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são muito utilizados para proteção do indivíduo contra esse agente físico que é a radiação ionizante. Hoje nós vamos continuar nessa linha de gerenciamento desse risco, só que vai ser falado sobre os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, tá joia? Quando nós falamos em proteger contra radiações, nós já sabemos ao longo da disciplina que existem vários tipos de radiações. Os raios-X, as partículas alfa, beta e os raios gama das radiações ionizantes. Quando a gente quer proteger de alguma determinada partícula em si, existem os processos de blindagem. Tem partículas que são mais penetrantes que as outras. Então, por exemplo, se eu pegar uma folha de papel, ela consegue blindar, barrar uma partícula do tipo alfa. Então, se esse tipo de partícula, algum feixe com essas partículas alfa incide sobre o nosso corpo, não vai penetrar. O que pode causar é alguma queimadura, porque é muito superficial. Quando a gente fala nas partículas beta, elas já são um pouco mais penetrantes em relação à alfa. Só que uma blindagem boa para esse tipo de partícula é o alumínio. Então, ela já consegue penetrar uma determinada profundidade da nossa pele, mas não causa, não chega a penetrar a nível de órgãos e nem causar mutações em nível de material genético. Um simples alumínio consegue barrar esse tipo de partícula. Os raios-X já penetram os nossos corpos, ultrapassam o aço, são barrados pelo chumbo, tá ok? Então, por isso a importância, quando a gente fala nesses EPCs e EPIs, com material de chumbo, que esse chumbo, os átomos que tem ali naqueles equipamentos, vão dispersar essa radiação que chega, não interferindo na saúde do colaborador. Já os raios gama, eles são mais potentes ainda, o nível de penetração é muito grande, a velocidade das partículas também. Então, dependendo da espessura, ele consegue atravessar até o chumbo. Então, às vezes é necessário uma parede de concreto com uma espessura X para barrar esse tipo de radiação, tá? O material de blindagem, para se indicar o material de blindagem, tem que se fazer um estudo do tipo de radiação e da intensidade dela. Quem faz esse estudo, esse cálculo de blindagem, é um físico, tá? É um físico médico, que é um profissional habilitado e especialista para esse tipo de cálculo, para indicar o material de blindagem com as dimensões corretas. Beleza. Quais são alguns fatores, esquece de EPI agora, que a gente pode pensar para proteger o trabalhador contra a radiação? Lembra que eu expliquei que na pirâmide da hierarquia, o EPI é sinônimo de fracasso. A gente tem várias outras alternativas bem mais eficientes e que devem ser tomadas antes da indicação do EPI, que é medidas de ordem administrativa e a utilização de equipamentos de proteção coletiva. Então, olha só, nós vamos falar agora de algumas situações que podem ser muito úteis para a proteção contra esse tipo de radiação. O primeiro fator é a distância. Quanto maior a distância da fonte que está emitindo a radiação, menores são os riscos, menor a intensidade. Lembra que eu expliquei que essa radiação é uma onda eletromagnética? Então, à medida que vai distanciando da fonte, a amplitude dessa onda, vocês lembram da amplitude lá nas nossas aulas de onda? A amplitude vai diminuindo, então ela vai ficando mais fraca e com isso a intensidade que chega até o indivíduo é menor. Então, olha só, uma simples medida simples como essa reduz e muito a exposição à radiação. Olha só, aqui está mostrando a medida, ó,
a taxa, a dose vai diminuindo, ó, de 1000 até 10 à medida que aumenta-se a distância. Tá lá, a dose 1 para 4, chegando até aqui 1 para 100. Então, quanto maior a distância da fonte, menor a amplitude da onda, mais fraca ela chega no colaborador. Um outro fator é o tempo de exposição, que também é bem óbvio. Quanto maior o tempo de exposição a determinada radiação, no caso a ionizante, obviamente maior vai ser a intensidade que o organismo vai estar recebendo, maior o risco ocupacional. Por isso que o operador, o técnico em radiologia, ele tem que ter conhecimento suficiente para otimizar o tempo do exame que ele vai fazer no paciente, para ele conseguir fazer o exame no menor tempo possível e manter a qualidade do processo e da imagem. Isso é um dos princípios da radioproteção, que é a otimização. E limite de dose individual do indivíduo, que ele vai receber, que tem que estar dentro das características que a legislação diz, tá? 20 milisievert por ano, de corpo inteiro. E aí tem as doses específicas para extremidade, para o cristalino, tireoide, como nós já vimos nas outras aulas. Falando mais especificamente agora dos EPCs, equipamentos de proteção coletiva. O primeiro deles são os visores radiológicos. Esses visores facilitam muito a vida dos técnicos em radiologia. Por quê? Você vai colocar o paciente lá na posição para o exame e o técnico tem a possibilidade de esconder, né? Ele sai da sala para, de fato, realizar o exame no paciente. E esse visor, ele serve para o técnico ou o responsável conseguir controlar e ter todo o controle necessário ali durante a realização do exame. Como que estipula as dimensões desse visor? Como eu disse, o cálculo é feito através de um cálculo de blindagem, que é um físico médico que faz isso, e através desse visor é possível garantir a eficiência dos equipamentos radiológicos. O feixe de energia transmitido pela fonte de radiação vai influenciar nesse cálculo de blindagem, obviamente, e o tipo de visor a ser utilizado. E temos também aqui do lado direito o lençol de chumbo. O lençol de chumbo também é um EPC que muitas vezes reveste toda a sala que tem essa indicação de radiação ionizante. Tá? Ele reveste toda a estrutura ali. E ele vai servir para dissipar essa energia ionizante também. Lembrando, gente, que por isso que a proteção coletiva, reparem que ele não está associado ao indivíduo, mas sim ao ambiente de trabalho e protege várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o que é mais eficiente? Obviamente que o EPC é mais eficiente que o EPI. Primeiro, por isso, por proteger várias pessoas simultaneamente. E a questão também, o EPI ele é desagradável, desconfortável. Então, tem a questão de cultura, né? Cultural. As pessoas não gostam de usar, às vezes incomoda, de fato. Então, às vezes é difícil manter o controle e a fiscalização dos colaboradores com EPI. Por isso, sempre quando eu brinco que é fracasso usar EPI, que existem outras medidas mais eficientes para controle e gerenciamento de risco. Outro tipo de EPC são os biombos plumbíferos. Reparem que tudo é à base de chumbo, pelos motivos que eu já expliquei. Esses biombos são móveis e o técnico vai deslocando à medida da necessidade para a realização dos exames. As portas radiológicas para o ambiente com exposição também são todas na espessura, de acordo com o cálculo de blindagem que o físico fez, de acordo com a quantidade de radiação e o tipo de radiação nessa sala, também constituída de material de chumbo. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui nos slides, mas também é considerado EPC, são as placas de sinalização de segurança. Então, olha só, aqui, essa placa, esse triângulozinho amarelo com o símbolo de radiação,
é um tipo, sim, de alerta e é considerado também um equipamento de proteção, tá? Na segurança do trabalho, nós trabalhamos com muitas cores, símbolos, siglas, que de fato são eficientes para proteção. Como eu já falei, a cultura de prevenção faz toda a diferença dentro do ambiente de trabalho. Não é simplesmente as técnicas em si, elas não vão ser eficientes se não tiver, de fato, todo um trabalho que envolve desde a mais alto da pirâmide até a base da pirâmide, todos têm que estar alinhados com o mesmo propósito, que é o propósito de segurança, que é o propósito de bem-estar, manter tanto a integridade física, a saúde do trabalhador. Então tem que estar alinhado, tanto os empregadores quanto os empregados, com um propósito em comum, que é manter a saúde de todos que estão dentro desse ambiente de trabalho. Então, treinamentos são muito importantes. Deixar a pessoa ciente do tipo de risco que ele está exposto, né? O que esse equipamento, o que é a radiação ionizante, o que ela pode causar para o organismo se não tiver as proteções adequadas. Quando a gente quer combater um inimigo, nós temos que conhecê-lo para saber quais armas utilizar. Então, é uma responsabilidade de mão dupla, tanto do empregador quanto dos empregados, nessa questão de mudança de cultura e prevenção dentro do ambiente laboral. E é isso, conscientização e mudança de hábito. Tá aí, talvez, o grande desafio, mudança de hábito, que está muito ligado à cultura, às crenças que, às vezes, a pessoa já traz de fora do ambiente familiar dela, os costumes, às vezes colaboradores com uma idade mais avançada, falar, mas eu sempre fiz o meu trabalho assim, nunca me aconteceu nada. Então tem que ter essa mudança, esses treinamentos, esse processo que é pouco a pouco, todos os dias, mas que de fato vai fazer a diferença e vai mudar muito o cenário de segurança e proteção dentro dos ambientes de trabalho. E para terminar a nossa aula de hoje, eu deixo esse pensamento para vocês refletirem, que faz todo sentido em qualquer atividade que a gente desempenhe, até mesmo na nossa vida, que é o cuidado ativo. Eu cuido de mim, cuido do outro e me permito ser cuidado. Tá aí, então, a grande conscientização e mudança de hábito por trás desse pensamento que eu deixo para vocês aqui refletirem nessa noite. Tá bom? Até amanhã e a gente continua falando sobre prevenção. Um abraço.